Fala aí, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal e também me sigam nas outras redes sociais, que ajuda bastante no crescimento. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee. Dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo, que ajuda bastante no crescimento do canal. O Inter perdeu mais uma partida e dessa vez perdeu o Grenal de forma vexatória, como sempre. Essa gestão passando vergonha e o torcedor se ferrando, o torcedor indo ao estádio ainda para sair de cabeça inchada, para sair triste e ainda para ver torcedor mirim e os Enzos indo tirar foto com um jogador que era extremamente superestimado, que era o William. O William era um péssimo jogador na seleção, foi bom jogador até no Chelsea, mas é um jogadorzinho, ainda se fosse o Suárez, beleza, mas porra, tirar foto com o William, esse Enzo ter que sumir do Beira-Rio, ter que ser banido e ter que perder a carteirinha do Inter, porque não dá para isso acontecer mais, para ver o nível de desrespeito que o torcedor colorado tá passando e o nível de desrespeito que a geração Enzo tem com a gestão do Inter, assim como todo mundo também, né? Todos os times que vêm aqui cagam no Beira-Rio, cagam na cabeça do presidente, cagam na cabeça do torcedor e não acontece nada, a gestão só chora e ainda fica botando a culpa na torcida, fica botando a culpa na imprensa, fica botando a culpa no pai do Badanha, no pai do santo, fica botando a culpa em todo mundo, menos neles mesmos. É só vergonha atrás de vergonha e perdemos mais um Grenal que foi um vexame, um dos maiores vexames da história do Inter, e isso é comum na gestão Barcelos, é vexame atrás de vexame, é vexame contra a Vitória, contra a América Mineiro, contra Caxias, Globo, Melgar, Juventude, tomar 3-0 do Grêmio dentro de casa, para um time do Grêmio horroroso que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. É vexame atrás de vexame e o torcedor tá chegando no momento que tá anestesiado de tanto vexame que passa pelo futebol. É brabo, pessoal, é brabo ter que admitir, mas o time do Inter, a cada dia que passa nas mãos do Alessandro Barcelos, o time do Inter diminui cada vez mais. Daqui a pouco mais o Inter vai acabar virando um átomo, porque o presidente Barcelos quer. Como eu já disse outras vezes, nem mesmo Renato Gaúcho, com todo o seu gremismo, faria uma gestão tão catastrófica quanto o Alessandro Barcelos. Ele tá para ficar marcado na história, mas não positivamente, mas sim negativamente, como o único presidente que conseguiu ser pior do que o Pífero, de conseguir, além de fazer tudo de errado que o Pífero fez, né, dentro de campo, rebaixou o time do Inter, ele conseguiu fazer com que a torcida passasse vergonha e conseguiu manter aí marcas de vexame histórico. A única coisa que ele não fez igual o Pífero foi roubar, mas o Pífero ainda, por mais que tenha feito tudo de errado, ainda rebaixou o Inter, o Pífero ainda foi campeão. O único problema é que foi roubando e tudo mais, e isso acabou deixando o Pífero numa prateleira um pouquinho acima, mas o Barcelos quer chegar lá, ele quer ser o pior presidente da história do Inter, e só falta ele ser rebaixado. Ele não roubou o clube, isso é legal, mas ele vai conseguir rebaixar o clube, mesmo não roubando, mesmo tendo superávit nos outros anos, mesmo fazendo um monte de contratação mandrake e indo pra liga forte, os caralho, ele vai conseguir a façanha de rebaixar o clube. Porque não é possível, cara, não é possível um presidente ser tão pamonha. O cara teve a oportunidade de tirar o Roger Machado lá antes do Super Mundial. O time do Inter já vinha decaindo. E se for para ser sincero, o time do Inter já vinha mal no gauchão. O time do Inter foi muito mal contra o Caxias, só ganhou por causa dos 2 gols do Vitinho. O Inter já vinha decaindo. Depois o Inter ganhou daquele time do Grêmio que era pavoroso, fez 2 jogadas e fez os gols ali. Acabou com aquele jogo ali, naquele momento. O Inter até foi bem naquela partida, mas aí na partida de volta o Inter foi mal. O Inter saiu ganhando e tomou um gol mandrake e depois ainda ficou naquela enrolação naquele jogo contra o Grêmio.
Depois disso foi só ladeira abaixo, ainda mais depois da lesão do Fernando. O Fernando sustentava muito o time do Roger, sustentou por muito tempo a situação do Roger dentro do Beira-Rio. Por muito tempo. E a gestão ainda, mais ainda, né? Porque, olha, pelo amor de Deus. Mas também não vamos colocar todas as culpas dos péssimos desempenhos do Roger, né? A gente também não pode colocar 100% da culpa, por mais que ele tenha uns 50% aí, ele tem 50% da culpa. Mas as contratações do Inter também são sacanagem, né? Com qualquer treinador. Pô, o Inter perdeu o Fernando, perdeu o Mercado, que já tinha 40 anos, já era pra ter um cara melhor que o Mercado. O Inter perdeu o Mercado e perdeu o Fernando. São dois jogadores idosos, mas conseguiam jogar no time do Inter, fazer o básico ali e eram superiores aos outros que tinha aqui. Daí perdeu os dois, os caras vão lá e me contratam o Richard e Juninho. Daí o Inter pega para ter um substituto ao Bernabé, que até aquele momento vinha muito bem. Vai lá e me contrata o Ramon. Ramon não durou 6 meses de tão ruim que ele era. Mandaram ele pro Vitória. O cara nem pra ir pra um time mais ou menos no meio de tabela. Mandaram ele pro Vitória, cara. De tão ruim que ele era. O cara que não deu certo nem no Cuiabá. Era um jogador horroroso. Daí pagaram 10 milhões pra um cara desse. Depois contrataram o Richard Bet, aquele que teve envolvido no escândalo de Bet. Não foi comprovado nada contra ele. Mas o cara, ele, pelo nível futebolístico dele, não era suficiente para jogar no Inter. Ainda mais o time do Inter tendo que jogar Libertadores e Copa do Brasil. Jogos importantes contra Flamengo e Fluminense. Obviamente, devido a esse tipo de barbeiragem, eliminado dos dois. E já era para ter demitido o Roger antes. Mesmo antes, mesmo com todos os problemas, já era para ter demitido. Essa gestão ainda não consegue solucionar um problema. Eles veem o problema e eles insistem no erro. Eles olham os treinos do Inter e eles acham que é bom, porque o time titular ele consegue bailar contra os reservas, porque os reservas são muito ruins. Mas isso aí, em qualquer situação, bota esses reservas para jogar qualquer jogo, eles vão bailar para todo mundo. Pega qualquer reserva de qualquer time do Brasil, eles vão tomar goleada. Daí ficam achando, não, mas o Inter tá bom, o treino tá sendo bom. Mas quando tu joga contra ti mesmo, sempre o titular vai ser melhor que o reserva. Sempre vai ter bons lances, sempre vai ter aquela jogada de efeito. Os caras não vão chegar, porque os caras já são ruins, e os caras também não vão chegar porque é treinamento. Daí chega na hora do jogo, o jogo pegado, o bicho pegando, o Inter vai tomar baile pra todo mundo. O time do Inter tem o pior futebol do Brasil e tem um dos piores elencos do Brasil também. Uma situação bizarra. O time do Inter toma gol todo santo jogo. Eu nunca tinha visto um time do Inter tomar tanto gol assim em poucas partidas. O time do Inter tem a terceira pior zaga do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma noção, em 2016 a zaga do Inter ficou em 11ª. Se duvidar, eu não tenho os números exatos aqui, mas se duvidar, a zaga do Inter de 2016 tomou menos gols do que a zaga do Inter atual. E faltando 15 rodadas. 15 rodadas para acabar o Brasileirão. É bem possível que a zaga do Inter de 2016, que foi rebaixada, tenha tomado menos gols que a zaga atual. Cara, isso é um escárnio. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais tanto vexame. Meu Deus do céu. Até quando o torcedor vai ter que aguentar isso? Até quando eu vou ter que aguentar esse presidente? Até quando eu vou ter que aguentar esses vices de futebol aí? Esse latino que é um merda. Esses outros caras aí que não servem pra nada. Não servem pra ter uma voz ativa dentro do Inter. Não servem pra trazer uma solução pro clube. Esse Bisol que é bizonho, que vai para todas as entrevistas e só traz coisa ruim, não sabe falar nada, não sabe solucionar os problemas do clube. Até quando a gente vai ter que aguentar essa gestão de fracassados que não consegue trazer empresário para investir no Inter aí para botar um dinheiro? Até o time do Grêmio que tá numa draga desgraçada, perdendo para todo mundo, na partida passada perdeu pro Mirassol dentro de casa, tem uma perspectiva melhor que a do Inter. Tem uma perspectiva melhor, fez contratações que não são o suficiente, que não seriam bem vistas nem mesmo aqui, mas tem uma perspectiva muito melhor que a perspectiva do Inter para esse ano, para o próximo ano e assim por diante, porque essa gestão não traz nada de bom para a situação do Colorado, só traz coisa ruim, só traz coisa péssima.
Esse cara é horroroso, esse presidente do Inter. O que que ele tá fazendo? Eles demoraram 1 hora e meia após o Grenal para demitir o treinador, porque eles ainda estavam negociando dentro do vestiário para ver se demitiam o treinador. Cara, isso é ridículo. Isso é dar um tapa na cara do torcedor. Tu ainda ter dúvida se vai demitir ou não o treinador. Tu ainda ter dúvida se tu vai demitir ou não a comissão técnica. Tu ter esse tipo de dúvida é dar um tapa na cara do torcedor colorado. É tirar onda com o torcedor colorado. Que ninguém faria uma gestão tão péssima assim. E aí o torcedor fica nessa merda. Eu vou dar as notas aqui pro. Eu vou dar as notas, não, eu vou falar a atuação, não vou dar nem nota, porque pra mim, tirando talvez o Alan Patrick ali. E olhe lá ainda também, né? Porque ele errou o último pênalti e tirou com vontade. Era pra ele ter batido no meio do gol pra ganhar a partida. Ele fez, parece que, sei lá, parece que fez por querer. Óbvio que eu acho que não, mas, cara, foi burro. Minimamente ele foi burro. No mínimo ele foi burro. Primeiramente, Rocher, goleiro mão de pau, goleiro que no final do ano tem que ser mandado embora, que se nesse ano ele já tá se preservando, já não tá jogando tantos jogos assim, jogou bem poucos jogos essa temporada e ainda todo jogo que ele entra com uma má vontade, toma gol fácil, não sai na bola, que nem teve um lance que o Volpe, ele saiu na bola, trombou com o zagueiro, com o atacante do Inter e sofreu a falta, e no segundo gol, o Rocher nem pra isso, ficou cravado debaixo das traves pra se proteger, esse goleiro vagabundo, esse uruguai desgraçado, só porque ele acha que ele é alguma coisa. Qualquer goleiro merda do Campeonato Brasileiro jogaria na seleção do Uruguai. Qualquer goleiro aí, ó, até o goleiro do Sport jogaria de titular na seleção do Uruguai. Esse cara tem que sumir no Inter na próxima temporada, que como eu disse, se nesse ano ele tá vagabundeando, é um vagabundo, ano que vem vai ser pior ainda. A minha dupla de zaga, vou falar primeiramente do Vitão. Vitão nunca subiu e nem vai subir em jogada nenhuma. Fez uma partida horrorosa, tentando armar jogada, tentando fazer tudo, tomando contra-ataque. O cara não joga porra nenhuma, parece que tá se preservando para ser vendido. Mas dessa forma aí, ele tava para ser vendido pro Betis. Dessa forma aí, olha, é uma Série B da Espanha no máximo. Um Oviedo que tá aí brigando para não cair no Campeonato Espanhol. Um time merda, assim, no máximo. Um jogador super estimadaço pra caralho. O meu zagueiro ali... sei lá, esqueci até o nome daquela merda, o outro zagueiro lá, o Juninho, pelo amor de Deus, né? Zagueiro com nome diminutivo. Vitinho, Juninho, esse cara pra jogar na zaga não existe. O Vitão pelo menos é Vitão, aumentativo. É Vitão. Juninho jogando na zaga não existe. Jogador horroroso. Falhou nos 3 gols que o Grêmio fez hoje. Não dá. Patético. Manda embora. Não pode nem ficar no banco de reserva. Pega o mercado sem uma perna, com o joelho estourado, vai jogar. Vai ter que jogar, porque não tem como. O Juninho não existe. Daí vamos falar do Bernabé. Bernabé muito mal. Até construir umas jogadas de ataque, tenta no ataque, mas na defesa ele não existe. Tem jogadas que eu acho até que é um certo tanto de burrice. Tem jogadas que ele tenta antecipar, ele perde o tempo da bola e toma a bola nas costas toda hora. E isso é um problema pro Inter, né? Porque se tu tem um espaço que é tão vazio assim, que é tão espaçado assim, fudeu, não tem o que fazer. Vai tomar a bola nas costas todo o jogo. Aguirre, jogador que eu sempre tive minhas dúvidas, é mentirosinho também. Dá saudades até do Bruno Gomes. O Bruno Gomes não era tão bom atacando e tudo mais, mas defensivamente o Bruno Gomes até que conseguia dar uma segurada na bola, ele conseguia fazer essa armação por dentro, jogando de volante ali, fazendo um terceiro homem do meio campo. Coisa que o Aguirre não consegue fazer, porque falta inteligência, falta qualidade, falta muita coisa. Outro jogador também, o nosso volante Richard, né? Que, porra, esse cara aí não era nem pra estar no Inter, era pra ter mandado ele na barca pro Vitória junto com o Ramon. Esse cara, quando ele pisou a primeira vez no Beira-Rio, já tinha que ver, cara, não serve. Jogador horroroso, um dos piores volantes que eu já vi na história do Inter. Pior, inclusive, que o Fernando Bob. O Fernando Bob foi injustiçado, mas se a gente pegar os lances do Fernando Bob em 2016, que foi o pior ano da história do Inter, é capaz de ter lances melhores. Até em nota de SofaScore e tudo mais, é capaz do Fernando Bob ter jogado melhor do que o Richard vem jogando. O Richard é péssimo, ele é horroroso, é um jogador vagabundo, jogador inútil, jogador que não serve para vestir a camisa de nenhum time da Série A, nem mesmo da Série B, se duvidar. Cara que não era destaque nem na Turquia, vai ter condições de jogar no Inter. Ah, vai tomar no cu. Outro jogador também que foi mal e saiu no primeiro tempo, até tava machucado, é o... Porra, até esqueci o nome lá, o Alan Rodrigues. Jogador que, porra, não sei, eu não vejo nada nele.
Não culpo ele pela derrota, tenta alguma jogada ou outra. Ele ainda eu acho, culpar pelo desempenho do Roger. O Roger talvez esteve prejudicando e muito a carreira do Alan Rodrigues. Mas é um cara que, sei lá, eu não vejo nada nele. Nada, nada, nada. Ainda entrou o Bruno Henrique, que até tentou alguma coisa e é o mesmo nível dele. Se for para contratar um Bruno Henrique 2.0 com 40 anos, era melhor deixar o Bruno Henrique aí. Então, deixasse o Bruno Henrique, se é para contratar um cara que não é superior a ele. E ainda mais um cara que é bichado, né? Dava pra ver que os últimos anos ele sempre tava bichado. Outro jogador, daí mais pra frente ali, é o Alan Patrick. Tentou, fez uma jogada ou outra, mas tá sumido também. Parece que tá meio sem, sei lá. Faz 2 gols e perdeu o pênalti, né? Parece que perdeu, sei lá por quê. Não sei como, o cara, sabendo que o time precisa ganhar, o último lance do jogo, o cara não chuta no meio do gol. Me lembrou muito o Valdívia em 2016, que o Inter teve um pênalti no final do jogo. Se fizesse aquele gol, o Inter tava livre do rebaixamento. O cara pegou e me chutou lá lado pra fora. E, sei lá, por birra, né? Por birra pra derrubar técnico, mas depois vai passando as rodadas, entra numa zona de rebaixamento, daí se esquece, né? Ah, perdi aquele pênalti lá que fez falta no final. Porra, pelo amor de Deus, né? Tem que se repensar muito também. Ele é bom jogador, tem bons números, mas às vezes a gente tem que começar a pensar no futuro do clube, né? Às vezes a gente tem que ver outras alternativas, por mais que ele venha resolvendo algumas, mas talvez não seja o suficiente pro Inter. Outro jogador aí, o Carboneiro, não conseguiu jogar. O Marcos Rocha marcou bem ele, errou um gol inacreditável na cara do gol. Tentou ali, mas foi só. Bruno Tabata, sei lá, eu não sei nem o que falar dele. Ele tropeça na bola, é um cara muito aquém daquilo que a gente já viu. Cara que foi substituir o Rafinha no Sporting, foi até bem, depois foi parar no Palmeiras, mas não conseguiu jogar. No Inter a mesma coisa, o cara não existe, ele não consegue driblar, ele não consegue passar, ele tem jogadas muito previsíveis, um cara que não sei o que tá fazendo no Inter. E por último, né, mas não menos importante, o Borré, né? Que é um jogador mequetrefe, vagabundo, lixo, ganha 2 milhões por mês. Um jogador que, na minha opinião, não merecia ganhar 200 mil. Péssimo custo-benefício, um dos piores, se não o pior custo-benefício da história do Inter. Ano passado ele já tinha tido o pior XG do Campeonato Brasileiro, que é chances de gols perdidas enquanto chances de gol criadas para ele. Ele perdeu muitos gols, se não me engano foi 11 gols inacreditáveis que ele perdeu ano passado. E esse ano, ele além de perder gols, ele atrapalha nos ataques. Primeiro gol, a culpa foi dele também, pois ele perdeu uma bola fácil, voltou pra zaga para tentar ajudar na armação, tocou errado, o Grêmio se ajustou, cruzou a bola na hora e fez o gol. Então ele é um dos culpados também, porque deixou a zaga do Inter toda errada. A zaga do Inter já é uma merda, já é toda errada. Daí ele pega o erro passo, o Inter não consegue se arrumar, toma o gol. Culpa dele também. Jogador péssimo, deveria ser mandado embora. Ah, mas ele deu certo. Ah, mas agora. Ah, mas o Roger também. Não, não. Tem cara que a culpa é dele. Tem cara que a gente tem que ver que a culpa é do jogador. A gente não pode ficar também culpando só o treinador, só o presidente. Tem cara que a culpa é dele. E a culpa é dele. Ele tem que ir embora pro River no final do ano. E de resto, porra, nem sei o que falar. Mas é isso aí, né, pessoal? É isso aí. O Inter perdeu mais uma. Espero que ano que vem, se o presidente tiver um mínimo de senso, de sei lá, consiga fazer uma limpa nesse elenco aí, mandar todo mundo embora. Porque pra mim, depois do jogo de hoje, não sobra pra nenhum. Pra nenhum, não sobra nada. Os guris a gente tem que fazer grana pra vender, pra conseguir dinheiro. E de resto, os mais velhos não servem pra nada. Aí, Rocher, Rua, lixo de goleiro, vai embora, horroroso, mão de pau, tá tomando frango todo santo jogo, tá igual o Anto. Manda embora e contrata outro goleiro, mais ou menos pra testar no gauchão. Eu testo essa merda aí do Anthony, até ver se ele consegue se atinar e consegue jogar. E o Borré também, outro, pode mandar embora, que jogador horroroso, perde gol na cara, tropeça na bola, lixo, vai embora. E é isso aí, pessoal. Então não deixa de seguir
me seguir em outras páginas aí, se inscreve no meu canal, deixa teu like também, se quiser, se não quiser também, foda-se aí também. Tô brabo hoje porque esse time aí não serve de nada, time horroroso. Esse time tira até a vontade de vencer, tira até a vontade do torcedor de torcer, tira até, até mesmo o sentimento de derrota, de tristeza. A gente perdeu porque o time do Inter passa tanta vergonha que parece que todo jogo tanto faz, sempre vai perder, sempre derrota, previsível. Então é isso, deixa teu like, ativa o sininho se não quiser deixar também. É isso, confere as ofertas aí na Shopee, que ajuda bastante aqui no crescimento do canal, porque eu também tô precisando do cash, do money aí. E é isso, pessoal. Até mais.